todos bem-vindos a esse nosso canal Espírito de Pequenos Estudos da Doutrina Espírita. Nós já estudamos com vocês aqui, meus irmãos, a terceira ordem dos Espíritos, onde estão todos os Espíritos impuros e imperfeitos. Estudamos a segunda ordem, onde estão os bons Espíritos, e por último estudamos também a primeira ordem, onde está a única classe de Espíritos puros e depurados, Espíritos perfeitos, e eu lembro que eu disse, Espírito do naipe de Jesus Cristo para lá. É que estão nessa primeira ordem, nessa classe única de seres que já vivem junto à glória do Pai. Muito bem. Hoje nós vamos estudar sobre a progressão dos Espíritos a partir da pergunta 114 do Livro dos Espíritos. Mas antes de mais nada, eu quero pedir a todos os irmãos, principalmente a vocês que são novos no canal, que não se esqueçam de se inscrever no canal, apertar aquele botãozinho lá de inscritos, né? Depois a tecla todas, para receber sempre as notificações. E sobretudo, meus irmãos, deixem seus comentários, deem like, compartilhem, espalhem esse conhecimento com o máximo de pessoas possível. Talvez, se milhões e alguns bilhões de pessoas na Terra tivessem pleno conhecimento da doutrina dos Espíritos, nós não estaríamos vivendo mais uma guerra na Terra. Nós estaríamos aí na iminência de uma guerra nuclear, com aquela confusão lá entre Ucrânia e Rússia e os interesses dos Estados Unidos da América. Isso tudo significa uma coisinha só, egoísmo humano. Então, até que a gente esteja livre desse egoísmo humano, dessa maldade, desse atraso todinho que nos leva a fazer aquilo, vivenciar aquelas coisas horrorosas, infligir tanta maldade, infligirmos uns aos outros tantas maldades, como aquelas lá, é bomba para aqui, é bomba para lá, é ogiva nuclear para aqui, daqui a pouco vai chegar nas ogivas nucleares também, Deus que há de intervir antes. E para que a gente não estivesse naquela condição, a gente precisaria estar bem mais evoluído. E sem conhecimento de quem somos, o que somos e para onde vamos, de onde viemos também, nós vamos demorar um pouquinho. Por isso a necessidade desses conhecimentos chegarem ao maior número de pessoas. Então, sem mais delongas, vamos logo para a progressão dos Espíritos. Na pergunta 114, Kardec perguntou assim, os Espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles que se melhoram? Os Espíritos são bons ou maus por natureza, vírgula, ou são eles que se melhoram? A resposta do Espírito da Verdade foi taxativa. São os próprios Espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. E assim, meus irmãos, assim nós vamos galgando aquela escada até chegar a Deus. Muitos irmãos das outras denominações religiosas dizem o seguinte, o homem não se salva, o homem é salvo pela graça. Eu estou vendo a graça de Deus. Primeiro, renovando minhas oportunidades para me acertar, para me melhorar. Não entendo essa graça de Deus como o direito de fazer todas as barbaridades na Terra e um dia pegar a sua Bíblia, pegar seu Evangelho no Espiritismo, ir lá para a sua igreja, ir lá para o seu centro espírita, pedir perdão a Deus, dizer que está arrependido, que virá a graça sobre você, sobre mim, sobre nós, e nós, pecadores terríveis, vamos para o céu. Não entendo a graça de Deus assim não. Eu digo que entender a graça de Deus dessa forma é até para mim uma blasfêmia. É blasfemar contra a inteligência do Criador. Agora, se você entende a graça dele como sempre uma renovação de oportunidades, para mim está tudo bem. Mas cada qual tem o direito de pensar como quer, não é assim? Não sou eu que vou interferir no pensar de cada um. Kardec, então, fez a pergunta de número 115. Diz assim, ó, os Espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus. Ele quis saber se Deus criou um bando de espírito ruim, que não vale nada, e do lado um bando de espírito bom. Tipo assim, Deus teria criado anjos para servi-lo e demônios para andar pela terra? Foi isso que Deus fez? Essa é a pergunta. A resposta deixa bem claro a justiça e a bondade divina. Olha como foi a resposta. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Ignorantes no sentido de conhecimento das coisas. Isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão
com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. É o que o nosso Senhor Jesus Cristo falou: conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Então, meus irmãos, pense na verdade de Deus, não como aquela coisa minúscula dessa ou daquela religião, do espiritismo, do catolicismo, do protestantismo, de qualquer outra que seja, do budismo, e vai por aí afora. Não! A verdade de Deus é infinita. E ninguém há na Terra que detém esse conhecimento pleno da verdade, só porque é um padre católico, é um pastor espírita, é um expositor espírita, é espírita como eu. Eu já disse aqui uma vez, tenho mais de 40 anos de estudos da doutrina espírita, e a única conclusão que cheguei foi que eu não sei de nada, tá? Então é assim que nós temos que pensar. Então, Deus deu a cada um de nós, no momento que Ele nos criou, uma missão, para que a gente, trabalhando nessa missão, a gente vai se esclarecendo e compreendendo e ampliando a verdade absoluta que está com Ele. Isso que vai nos aproximá-lo. E esta é a graça. Viver para sempre para entender isso aí, até chegar. E não é aquela graça miraculosa. O pecador infame que faz tudo coisa errada. E um dia arrepende-se sinceramente, arrependeu mesmo de coração. Ah, já está no céu. Não é assim não. Você apenas não vai ficar no inferno na vida inteira, mas para o céu, para a graça do Pai, de imediato, pode tirar isso da sua cabeça, meu irmão. Porque não vai não, você terá ainda pela frente uma longa caminhada. Nesta perfeição é que os espíritos, que eles encontram a pura e eterna felicidade, passando pelas provas que Deus lhes impõe. É que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Que conhecimento é esse? Da verdade. Não é verdade que alguém diz para mim, essa é a vontade de Deus na religião A, essa é a vontade de Deus na religião B, essa é a vontade de Deus na religião C, essa é a vontade de Deus na religião E. Não. A vontade de Deus é algo que cada um vai adquirindo por si mesmo, no seu esforço e na sua dedicação, sobretudo na aceitação das missões e das provas que Deus lhes impõe. Aí, cara, os Espíritos falassem, aqui uns aceitam submissos essas provas, certo? Aceitam submissos, com tranquilidade, sem nenhuma revolta, e tira o máximo proveito, tá? Tira o máximo proveito disso aí, entendendo essa prova, entendendo como é essa graça de Deus. Aí sim, ele vai tirar todo o proveito e vai conhecer o máximo que é lhe permitido conhecer. Porque, como já dissemos aqui, Deus dá tudo para nós de forma homeopática. Nós não temos condição de saber de chofre tudo que Deus é, toda a essência de Deus. Muito bom. Então, essa aí sendo a resposta da pergunta 115, Kardec ainda fez a pergunta 116. Ele disse assim: haverá espíritos que se conservam haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores, ou seja, naquela terceira ordem que tem aquelas várias classes de espíritos? A resposta foi outra: não. Simples assim, não. Todos se tornaram perfeitos, mudam de ordem, mas demoradamente, porquanto, como já da outra vez dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. E Jesus Cristo nos deu esse exemplo. Lembrem-se da parábola do filho pródigo, aquele filho complicado, problemático, que nada mais fez do que dissipar tudo, mas um dia voltou e o pai aceitou. Se o pai terreno teve coração e bondade suficiente, gente, muito mais é a bondade do nosso Pai eterno, do nosso Criador. Ele perguntou assim: pretenderias que Deus, tão grande, tão bom e tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Olha que interessante.
Pretenderíamos nós que Deus fosse pior do que nós mesmos? Se nós, quando um filho nos pede um pão, nós não damos uma pedra para ele? Quando nos pede um peixe, nós não damos serpente? Se nós que estamos ruins assim, agimos com bondade com nossos filhos terrenos, quanto maior, quanto mais infinita ainda deve ser a bondade de Deus para com todos nós. Esta é a verdadeira graça. Esta é o salvar pela graça que Paulo falou. Sereis salvos pela graça. Ele não falou que tipo de graça é essa. Se é a graça de estar na religião A, na religião B, na C, ou na graça de ser ateu, para quem achar que é graça ser ateu. Não falou isso não. Ele falou onde estaria essa graça e como essa graça seria. Mas Jesus Cristo esclarece tudo. A graça é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Olha bem que eu falei ao próximo. Mas estou me referindo ao próximo da sua igreja, ao próximo do seu centro espírita, ao próximo. O princípio é que ele está bem longe de você. Se você já tiver essa capacidade, saiba que estás cada vez mais perto da graça de Deus, nosso Pai, que está no céu. Eu vou ficando por aqui. Agradeço a Deus por tudo, pela oportunidade. Agradeço a vocês por terem me ouvido. Peço que ouçam o vídeo até o fim. Mais uma vez, não esqueça de compartilhar. Que Deus abençoe a todos vocês e seus familiares. Fiquem todos com Deus.